É um prazer inenarrável estar com vocês, né? Nesse ambiente de novos conceitos, né? Trazer realmente conteúdo para vocês. Acredito que vai ser de grande valia, né? O dia todo para vocês, de muito conteúdo. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre iluminação, né? Trazer as características desse mundo minimalista, né? Que já está no nosso cotidiano, né? Falando um pouco mais abrangente, né? O minimalismo ele é uma corrente estética e filosófica que busca a simplicidade, eliminando o que é desnecessário e focando na essência, né? Ele se manifesta de várias áreas, como a arte, a arquitetura, na nossa vida cotidiana, né? O minimalismo hoje a gente já vê em vários segmentos, desde carro, bebidas, né? Até nas nossas roupas, no nosso design interiores, nas nossas artes, né? E a iluminação não podia ficar de fora, né? Eu acredito que o minimalismo veio realmente para fazer uma mudança, né? E no segmento de iluminação, realmente ele veio transformar os projetos, né? Através do bem-estar, da sofisticação e da performance, né? Aliando sempre todos os tipos de iluminação, seja ela focada, uma luz indireta, uma luz direta, uma luz difusa. Então, abrangendo todos esses tipos de iluminação num único projeto, aliando-se o minimalismo, né? Até mesmo na arquitetura, né? Com os janelões, com as claras-boias, utilizando muito essa luz natural para que realmente só use a luz artificial no anoitecer, né? Então, a grande diferença do minimalismo na iluminação é o bem-estar, né? Eu vou mostrar tecnicamente os produtos para vocês, né? Algumas mudanças que tiveram com essa vinda do produto minimalista, né? Eu vou falar para vocês um pouco como representa a Interlight. Eu vou pegar referências da Interlight, né, para passar esse conteúdo para vocês, que é uma empresa que é de referência no mercado nacional por trazer sempre tendências novas para os projetos e para os profissionais de arquitetura e light design, né? Então a linha Pico, ela veio realmente para diminuir o tamanho, a miniaturização de produtos, né? Como você está na foto, vocês veem que ela pode ser até 1/9 do tamanho de um spot com lâmpada, né? Eu trago aqui para vocês dois modelinhos, ó, de 3 ou 4 watts. Então você vê a diferença de tamanho de um pico que substitui uma mini dicróica para um spot com lâmpada, né? Isso faz toda a diferença visual no projeto, né? De forma limpa, mas sofisticada, né? E os diferenciais dessa linha que a gente chama de Pico, né? Que é um downlight. O Pico é o da marca da Interlight, né? Então os diferenciais da nossa linha, vocês vão ver que tem todos os modelos, desde uma luz difusa, uma luz assimétrica, a pontual, projetores, né, de sobrepor. Então tem um mix grande na família. Estudo ainda falando de ângulos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para realmente ter uma solução para todos os projetos de vocês. Falando um pouco dessa parte técnica, que é o que vai fazer diferença na performance do produto, né, na performance do projeto de vocês, né? O minimalismo a gente não pode esquecer que ele reduz, vamos dizer, a quantidade, mas ele não pode perder em eficiência, em performance, né? E o que se trata desses quesitos? Desde o tamanho, né? Bordas finas, mas também a parte técnica, que é o que a gente vai falar um pouco mais agora, de alguns conceitos de iluminação, de uma forma geral, e depois eu vou passar realmente para o produto em si. De uma forma geral, a gente tem alguns conceitos, vamos dizer que o IRC, que esse ano muda para RF, que é o índice de fidelidade de cor, né? Então esse ano vai ter uma mudança, né? Não vai mais ser tratado como IRC, vai ser tratado sobre fidelidade de cor, que indica o quão semelhantes as cores sobre uma fonte de luz são em comparação às mesmas cores sobre uma fonte de referência. A nossa referência que a gente sempre fala é a luz solar, a luz do dia. Então é realmente pegar essa luminária e fazer que ela chegue mais próximo da luz solar, né? E para chegar nesse índice, né, de referência, hoje a iluminação já está usando novas métricas, e uma delas é o TM30. O que o TM30 nos traz, né? Ela é usada para avaliar a fidelidade de cor, oferece uma gama muito mais ampla de dados, né, para que a empresa realmente consiga chegar numa fidelidade de cor mais próxima da luz solar, né? Ela usa hoje, incluindo 99 cores, né, 99 gamas na paleta, em vez de 8, como era usado até algum pouco tempo atrás. Então, essa fidelidade de dados é muito maior, né, que vai fazer realmente a diferença hoje no projeto. Cada vez mais a gente vê essa diferença, né, que ela realmente causa no interior, né, design de interiores,
nas lojas de hortifruti, cada vez gourmetizando mais, né? Os mercados, as lojas de roupa, as lojas de joias, né? E aqui tem um exemplo para vocês do mercados de hortifrutis, a diferença que vai fazer essa fidelidade de cor, né? Vocês veem um morango ali com IRC de 80 e o de baixo já com IRC maior que 90 usando um TM30, né? É visível a diferença de tonalidade, né? No design interior, né, as obras de arte, né, é muito importante usar essa referência, né, de usar um IRC alto realmente com os dados validados, né, por laboratório, né, que isso tudo uma empresa de qualidade oferece para vocês, né, esses dados de laboratório também, né, que é importante para vocês terem credibilidade das peças que vocês estão usando nos projetos, né. O IRC hoje é muito usado também nas lojas, né, esses dias eu estava vendo uma loja de uma grande marca esportiva, nos provadores eles já estão usando 3 tonalidades de cor para você vestir a roupa e poder ver como é que você vai ficar durante o dia, indo para uma academia ou usando à noite. Então, realmente é um grande diferencial, uma novidade que está vindo para o nosso mercado de iluminação, né? Outra sigla, né, que poucos conhecem, que é o SDCM. A gente brinca muito dos 50 tons de cinza, e o SDCM pode ser também os 50 tons de branco, né? Nessa foto vocês veem a diferença de tonalidades, né? Como é que a gente consegue melhorar isso, né? Ou perceber, né? Essa sigla SDCM são as elipses de McAdams, né? Normalmente vocês veem quando colocam mais peças juntas no mesmo ambiente, né? Às vezes no cortineiro, vocês veem a diferença de tonalidade do branco, né? O que é isso? São os quadrantes. O chip de LED, no 2700, um exemplo, ele pode variar, ele pode ir de 2600 a 2800, dependendo do quadrante que é esse chip de LED. Vai da empresa, né, que fabrica os produtos, né, ou que importa para fabricar no Brasil, de escolher fazer um contrato com essa empresa, né, que fabrica o chip de LED, e sempre mandar ela no mesmo quadrante, né. Isso agrega um custo, né, mas a gente vê muito no mercado essas diferenças de tonalidades, né, mas as empresas que primam realmente por um produto premium, né, eles sempre buscam o mesmo fabricante, o mesmo chip de LED, o mesmo quadrante, para não ter essa diferença de tonalidade. O que isso no dia a dia causa? Às vezes vocês precisam fazer uma reposição daqui a 6 meses, 1 ano, né, ou vai aumentar o projeto, vai agregar no projeto mais um ambiente, para não ter essa diferença. Você vai pegar lotes diferentes, mas sempre com a mesma tonalidade. Essa é uma preocupação de um fabricante, né, nacional, como a Interlight, de sempre manter o mesmo padrão, tendo assim, um contrato com o fabricante do chip de LED. Outra sigla que realmente o minimalismo veio para ajudar, né, para transformar, que é o UGR. Né? O que é o UGR? É o índice de ofuscamento. Né? É uma medida para garantir o nível de ofuscamento visual causado por uma fonte de luz em um ambiente. O UGR é utilizado para avaliar o conforto visual em ambientes externos, um exemplo, escritórios, escolas e ambiente de trabalho. Né? Ele também tem uma escala, conforme está no slide. Abaixo de 19, ele já é considerado um ótimo. Né? Já é ótima, a gente já tem que ir muito embaixo da peça, né? Um ângulo praticamente de menor que 30% embaixo da peça para ele realmente começar a te ofuscar. Né? O que o UGR leva em consideração? O brilho da luz, né? Por isso que nós temos nos refletores um black piano, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês, o black piano, né? Ou o branco acetinado, né? Para não gerar ofuscamento. Né? Se fosse usar o branco brilho, ele iria gerar um ofuscamento. Né? No início a gente teve um lançamento apenas do black piano, e pelos profissionais fazer a solicitação da peça toda branca, né, demorou alguns meses para eles realmente fazer pesquisas e conseguir chegar num UGR também muito, né, excelente, abaixo de 19 no branco. Né? E esse é o que faz o diferencial hoje, né, nos ambientes, é esse conforto visual, né, de você estar sentado na sua sala de TV e usando uma luz pontual, uma luz direta, mas sem ela te gerar um ofuscamento. Né? Nos projetos, para você ter um bom controle de ofuscamento, a gente usa uma luz indireta, né, através de sanca, cortineiro, né, ou até uma luz difusa,
né, não com tanta potência, mas também agora a gente consegue, na luz direta, através da linha Pico, consegue gerar um ofuscamento de excelência, né, um baixo nível de ofuscamento para qualquer ambiente. Né. Um dos diferenciais da linha Pico é o sistema de dimerização. Né. É muito comum usar essa linha no on-off, mas também conseguimos dimerizar. Né. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque existem os protocolos de automação. Os protocolos eles estão inseridos junto com as marcas, né? Então, quando vem um projeto para a gente, o pessoal fala a marca da automação. O que a gente precisa saber? Qual é o protocolo que essa marca usa? Né? Então, nós temos 4 tipos de protocolos. O TRIAC, o DALI, o PWM e o 0 a 10. Na linha Pico, a gente é compatível o TRIAC e o DALI. Né? O DALI é um sistema de automação próprio para iluminação. Ele é um sistema digital. Então, realmente é uma dimerização diferenciada. Você consegue chegar de 0 até 100, sem perder as propriedades da iluminação. Então, se você diminuir ele a 0, ele não gera nenhum tipo de flicker ou não chega a piscar a peça. Né? Já um pouco diferente do TRIAC. O TRIAC é um sistema analógico. A gente também vai conseguir dimerizar, mas dificilmente ele vai chegar a 0. Tá? Muitas vezes chega no 20% e ele já começa a criar uma situação de piscar, ou às vezes até chega a desligar. Mas isso é uma característica do protocolo TRIAC, né, que ele é usado também em outros componentes no projeto, como cortina, nos eletrodomésticos, né? Então tem essa questão de compatibilidade. Já o sistema DALI ele vai de 100 a 0, né, sem perder nenhum tipo de propriedade do sistema. Os diferenciais, né, da performance. Agora, vamos falar um pouquinho de performance, que também é muito importante. Né? A nossa empresa hoje dá 5 anos de garantia, a única empresa no mercado que tem esse respaldo de assistência e um pós-venda de excelência. Né? E por que a gente pode dar uns 5 anos de garantia na linha Pico? O LED, todo mundo sabe que ele esquenta. Né? O LED ele não vai emitir calor para o ambiente, mas a luminária de LED integrada ligada, ela esquenta muito. E aí qual o segredo para a gente ter uma vida útil e poder dar uma garantia estendida para vocês? A matéria-prima, né, é muito importante usar um alumínio puro, certo? Que é o que vai fazer a dissipação de calor. Vocês vão ver essas aletas, conforme na tela, e aqui no produto também, tem essas aletas de dissipação. Essas aletas aumentam a eficiência de 20% na performance do produto, né, nessa dissipação de calor. Né? O que vai fazer essa peça dissipar muito é a quantidade de alumínio. Né? Então o pessoal ainda tem muitas dúvidas, né, em usar uma lâmpada ou uma luminária integrada. Né? Então o diferencial das luminárias integradas é a quantidade de alumínio que o produto possui. Né? As lâmpadas hoje que temos no mercado, elas são de plástico e por dentro ela tem uma fina camada de alumínio. Né? Então ela não consegue dar uma mesma garantia de uma luminária de qualidade de LED integrado. Outro diferencial para ter essa vida útil mais longa, vocês vão ver que o driver fica fora da peça, não fica embutida. Né? O driver fica do lado de fora. Também diminui o aquecimento da eletrônica. Né? Então, isso ajuda a aumentar. E claro que usar produtos, né, os componentes eletrônicos de qualidade, que é o principal. Né? Então, esse é um dos principais fatores, né, de a gente ter um produto com LED integrado com uma vida útil grande, podendo dar 5 anos de garantia e mantendo por muito tempo a mesma performance. O que seria essa performance? O fluxo de luz. Né? Porque a gente sabe, se ele não tiver um bom fluxo, a gente acaba estressando o LED. Estressando o LED antecipadamente, ele diminui o fluxo. Então a gente às vezes vê luminárias ou lâmpadas que depois de um ano ele já perdeu 50% do seu fluxo. O que é isso? É porque não teve a dissipação de calor necessária, por vários fatores. Né? Às vezes jogaram uma fonte muito forte, né? Ele vai muita carga para o LED, ou não teve a dissipação correta de calor, então vai fazer esse LED diminuir. Isso tudo tem uma engenharia por trás, que faz pesquisas, né, diárias até poder lançar um produto, né, e dar essa garantia e manter que o fluxo luminoso vai se manter por muitos anos. Né? É normal, com o passar do tempo, ela perder o fluxo, mas isso não pode ser tão rápido essa perca.
né? Ela tem que durar por muito tempo o mesmo fluxo luminoso, né? Então esse é um grande diferencial também das luminárias de LED integrado, a vida útil, né? Falar um pouquinho sobre as equivalências, que eu passando nas lojas, falando com os consultores e também com alguns arquitetos, light designer, a maior dificuldade hoje é saber a equivalência de uma pico para uma lâmpada, né? Então aqui nessa tela eu mostro para vocês, né, temos a pico de 1 ponto, né, que essa aqui ela substitui uma mini dicróica, né, ela é de 3 watts ou 2,5 watts. Tem esse modelo também que ela é de 4 watts, então ela chega a substituir uma dicróica. Temos ela com 2 pontos, que substitui uma dicróica, né, do lado da dicróica vocês vão ver que está escrito ali par 20 R70. A par 20 R70 ela é substituída pela pico de 3 pontos, né? Essa luminária aqui substitui uma par 20 ou uma R70. A mesma luminária. O que vai mudar entre elas é o ângulo. Nessas linhas pico a gente tem 3 ângulos, 12, 34 e 48 graus. Então se você quiser fazer o efeito de uma R70, você vai pedir uma pico de 7 watts com um ângulo de 12 graus. Ela vai substituir a R70. E na de 34 graus e 48 graus ela substitui uma par 20. Né? Temos também a pico de 4 pontos, que ela seria uma par 20 com um fluxo maior, né? Ela tem 607 lumens, então normalmente a par 20 tem 400, 450. Essa nossa pico de 10 watts ela tem 600 lumens, então uma par 20 com um fluxo maior. O pessoal está usando muito ela com 48 graus, meio que ela faz uma iluminação geral, né? Para substituir a par 30 ou uma R111, nós temos a pico de 14 watts, que é de 6 pontos, né? Essa luminária tem 900 lumens, então num ângulo fechado, o de 12 graus, substitui uma R111, ou no ângulo de 34 ou 48, substitui uma par 30, né? E temos a pico que ela é de 20 watts. Essa luminária vocês podem utilizar ela no projeto com um pé direito de 6 metros, no ângulo fechado de 12 ou no de 34 graus. Né? Essa peça aqui. Né? Pode usar, a gente já fez projeto, já fomos em loco e realmente fica uma iluminação perfeita, né? com um foco de luz muito bom. Né? Então essas são as equivalências, que é muito importante, o pessoal tem muita dúvida em relação à equivalência de lâmpada para a linha pico. Né? As cores disponíveis. Como eu já falei um pouquinho antes, a gente lançou ela primeiramente na branca com o refletor preto, temos ela toda preta ou ela toda branca. Né? Temos as 3 possibilidades de cores. Temos ela também no modelo fixo ou na orientável. E aqui também o diferencial, porque a gente consegue orientar ela até 90 graus, que também o spot a gente não tem essa possibilidade. Então ela aumenta a articulação até 90 graus. Né, dando possibilidade de jogar a iluminação para a parede, né, para enfatizar um quadro, uma obra de arte. Né, então tem essa flexibilidade de orientação. Né, aqui essa lâmina onde tem toda a linha, né, a gente vai ter a linha quadrada, a linha redonda também que está saindo muito bem, o pessoal está gostando muito do redondo. Né, ela faz a furação com a serra-fita, e a redonda, também o microborda, né? Essa linha diferenciada de 21 watts com 9 pontos, onde a gente consegue orientar os 2 módulos laterais, né, como mostro aqui para vocês. Então essa peça ela tem 2 circuitos, a gente consegue ligar os dois de fora separado do central. Elas são 2 circuitos. Muito usado em corredor. O pessoal às vezes liga só as laterais para iluminar as paredes, fazer uma luz de rebatimento, uma luz indireta, ou apenas para iluminar quadros, obra de arte. Né? O pessoal usa também, usando os projetos que eu vejo em cozinha, né? Porque como consegue orientar, você consegue fazer como se fosse 3 par 20, né? Uma tripla de par 20, né? Jogando as duas um pouco angulado, 45 graus, e deixando a central reta, fixa. Né? Então é uma peça bem versátil, né? Que te dá várias possibilidades de uso. Temos também a pico de sobrepor, né, de 3 watts, 7 watts, 14 watts e 21 watts. Essa sobrepor, ela também tem essa orientação. Né, e lançamento, há poucos meses, a gente teve a pico arandela, né, e a pico de piso. Essa pico de piso ela é IP67, então ela pode ficar em área externa,
né? Ela pode ficar submersa até 30 minutos, como o IP67 nos dá essa possibilidade. Já a pico de arandela ela é IP54, então ela tem que ficar embaixo de algum pergolado, né? Ela não pode pegar uma chuva direta, né? Então vocês veem uma gama grande da família, né? Normalmente a Interlite, quando lança uma família, não são poucos itens. Para quê? Para dar solução para vocês. Em qualquer projeto, a gente vai achar uma solução de potência, de fluxo luminoso, de acabamento, né, das cores, né, embutir ou sobrepor, vai ter uma solução para vocês. Né, aqui um exemplo da pico redonda, né, essa pico redonda está caindo na graça mesmo dos profissionais, ela toda branca, ou branco com preto, ou toda preta, nas potências de 3 watts, 7 watts e 14 watts. Então, uma mini dicróica, uma par 20 ou uma R70 e uma par 30 ou uma R111, né, equivalência com as lâmpadas. Lançamento também a pico no frame, onde ela fica mais discreta ainda no ambiente, né. Tem profissionais que adoram a pico no frame, né, ela orientável e fixa. E uma peça diferenciada, que até então, pouco tempo atrás, a gente não tinha essa possibilidade de um embutido downlight, onde a gente consegue usar um exemplo, utilizar ela em cima de um sofá. Né? Hoje a gente sabe a dificuldade dos apartamentos, tem o sofá e tem uma parede atrás. Né? Então, se botar uma luz direta, uma luz focal em cima do sofá, ela vai ofuscar muito quem está sentado. Né? Quem vai fazer uma leitura ou né, ver um jornal, um filme. Né? E aí a gente pode usar a luz assimétrica, né, que é esse modelinho igual do slide. O que essa luminária vai fazer? Ela vai jogar todo o fluxo luminoso apenas para um lado. Né? Então você bota em cima do sofá e joga a orientação dela, ela vai toda para a parede. E ela não vai fazer aqueles ângulos redondos, ela vai fazer um efeito tipo Wall-Washer. Né? Então ela vai fazer uma luz de rebatimento, né? Não ofuscando quem está embaixo da luminária. Então ela é perfeita para botar em cima do sofá, né? Ou nas laterais de cama, né? Teve também agora o lançamento na House Decor da Pico Wall-Washer, né? Que ela pega desde cima já do teto até no chão, ela faz uma iluminação homogênea, né? Então, formas de utilizar essas luminárias que vieram com o minimalismo. Né? Até então a gente só tinha embutidos de solo com luz assimétrica. Hoje a gente já tem um produto para área interna, né? Para diminuir esse ofuscamento e conseguir utilizar uma solução, né, para botar uma luminária em cima do sofá e fazer essa luz de rebatimento. Né? É uma peça que gera um bom conforto no projeto. Né? Lançamentos também, né, como a Interlite sempre sai na frente de tendência, as Picos Colors, vocês vão verde, né, o verde, o azul salve e o ocre, né, para realmente diversificar o projeto de vocês, brinquedoteca, um ripado de madeira, realmente para vocês terem a possibilidade de brincar com essa linha. Aqui alguns projetos que foram utilizados, né, projetos realmente realizados, né, com as 3 cores, o verde salve, o azul índigo e o ocre. Aqui tem mais alguns ambientes, como fica realmente uma iluminação sofisticada, visualmente discreta, né, no projeto da direita. Vocês vão ver que ela está bem focada a luz, então ali foi usado um facho fechado, né, um facho de 12 graus para realmente só pontuar a passagem. Né. Na foto da esquerda você já vê que ela faz uma iluminação aberta, né, uma luz praticamente quase uma luz difusa, deve ter usado ali uma pico de 48 graus, e lá no ripado uma luz bem fechada fazendo o efeito, né, criando esse efeito de luz e sombra, né, que no projeto vai criando as cenas, né. E agora a gente entra no sistema linear. Né. O que é o sistema linear? Né. Ela consiste em um trilho elétrico, quais luminárias podem ser posicionadas ao longo de uma linha, né, permitindo flexibilidade, direção e intensidade de luz. Nessa linha de sistema lineares, a gente consegue usar todos os tipos de iluminação, desde uma luz difusa, a luz pontual, os projetores orientáveis, a luz assimétrica e o pendente. Né? Então a gente consegue agregar, né, vários ambientes com uma única luminária, criando realmente uma sofisticação, o minimalismo na palavra mesmo. Né? São trilhos estreitos, né, com borda bem fina,
né? Os diferenciais, que ela é em 48 volts, então você pode fazer um teto-parede, e se caso, né, alguém botar a mão no barramento, não vai ter esse problema de levar um choque, né? E aumenta a vida útil do LED por ser 48 volts, e também o comprimento que a gente consegue atingir com um trilho. A gente consegue alimentar até 10 metros do trilho com uma única fonte, né? Então a gente consegue, por essa situação, fazer até 20 metros com 2 drivers, um de cada lado. Então a gente consegue pegar um vão muito grande, né, num projeto com aberturas longas, a gente consegue usar o sistema linear, né? O da Interlight se chama Do It, né, que ele é para você, faça, né? Faça você mesmo. Então você consegue customizar esse produto, desde comprimento do trilho, né, a gente já manda com o trilho cortado, e diversificar os modelos de iluminação. E também consegue realocar esses módulos, porque eles são um sistema clique. Esse sistema clique foi patenteado pela Interlight para facilitar no manuseio dos módulos. Então, se você tem uma loja, né, onde você vai mudar daqui a um tempo o layout desses produtos, né, uma loja de sofá, um exemplo, né, onde vai ter a mudança do layout, você consegue mudar esses módulos apenas com o sistema clique, com pressão. Então você tira ele com a mão mesmo, você consegue fazer sozinho, e realocar ele em outra posição. A gente consegue fazer esse sistema, ele on-off, de uma forma simples, on-off, 2 circuitos, ou até chegar numa questão de dimerização, ou até 4 circuitos, que vamos falar agora em diante. Né? Para a gente fazer uma automação, né, sem que o cliente tenha um sistema de automação, aquele mais robusto no projeto dele. A própria Interlight desenvolveu o Flex Digital. Né? O que ele é? Ele é um conversor de sinal. Essa peça aqui, como está no slide, né, isso foi criado pela Interlight, a gente consegue, então, converter o sinal para DALI. Né? Então a gente consegue, com esse sistema, fazer ele até 4 circuitos, 2 cenas e dimerização. Então você liga e desliga em 4 circuitos, ou dimeriza e cria também 2 cenas, né, através dos pulsadores, né, os interruptores de pulsador. Né? Essa é uma situação se o cliente não tem uma automação, mas ele também quer dimerizar. Então ele consegue usar por trilho um sistema desse Flex Digital. E se ele tem automação na casa, ele já contratou automação, aqueles de painel, né? Aí vem aquela situação dos protocolos. Né? Na linha Do It, a gente consegue usar até 3 protocolos, o PWM e o 0 a 10, né, com esse conversor de sinal, certo? O sistema DALI, os próprios componentes já são compatíveis com o DALI. Conforme a linha Pico, a linha Do It também é compatível já com o DALI. E se ele tiver o PWM ou 0 a 10, ele vai usar o conversor de sinal, né, que ele vai substituir, vai sair um sistema PWM ou 0 a 10, vai substituir ele, fazer essa convergência para DALI. E aí ele também vai conseguir fazer 4 circuitos ou dimerizar o sistema, né, dando um leque muito grande, né, para vocês orçar os projetos de vocês para fazer num único trilho vários ambientes, né, pegando uma cozinha, sala de estar, o living, apenas num único trilho, né, que vai dar essa amplitude para vocês e discreto, né, e sofisticado. Né, ele dá um ar de sofisticação para o projeto. Esse é o Flex 4, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, PWM ou 0 a 10. Ele vai fazer a conversão de sinal. Né, os módulos, eles têm os módulos muito parecidos com a da linha Pico. O da linha Pico vocês vão utilizar no gesso, né? E da linha Do It vocês vão colocar no trilho. Mas as potências, os ângulos de abertura, eles são os mesmos da linha Pico. Claro que eles têm outros códigos, né? O formato dele é para entrar no trilho, então ele tem no sistema clique, não é com molas como o Pico, né? Então o módulo dele é diferente. Mas as características técnicas é muito parecido com a linha Pico, questão de potência, fluxo luminoso e os ângulos de abertura. Né, aqui nós temos 3 modelos de spots articuláveis. Né? As cores, o trilho no branco e no preto, né, os módulos todo branco, todo preto ou o módulo branco com preto. Os modelos de trilho, nós temos os 4 modelos.
tem o embutido com aba, o embutido sem aba, que é o no-frame, o de sobrepor e o pendente. Né? Todos esses modelos a gente já entrega para vocês conforme o projeto. A fábrica até pede que já venha já com as medidas corretas para eles fazerem o corte na fábrica, por isso ele tem um barramento interno para não danificar esse barramento e não ter um problema na instalação. Né? Essa linha ele já contempla os drivers, né, os drivers próprios da Interlite para ter essa questão de compatibilidade do sistema. Então ele já vem com driver de 90 watts ou o de 190. O de 90 watts a gente consegue botar ele dentro do trilho, o que vai facilitar a manutenção, né, se tiver um problema com o driver. Né? Então tem a situação de botar ele dentro do trilho, ou ele é remoto. Né? O remoto ele vai numa caixa de passagem, pode ficar em cima do forro também, mas a gente indica que fique na caixa de passagem. Né? Quando for dimerização, né, já tem que cuidar no projeto de vocês para conversar com o pessoal da infraestrutura, porque o cabeamento do sistema de automação ele é por sinal. Né? Então é importante que ele vá numa tubulação separada para que não tenha ruído de sinal, né? Que ele não passe junto com a elétrica. Assim também como o cabo de internet de vocês. Né? Então uma tubulação separada para passar esse sinal da dimerização, né? Da interface do quadro lá da automação até no barramento, até no trilho da duit. Né? Um dos diferenciais dessa linha também é que você não vai precisar passar passando fio até chegar no módulo. E você vai alimentar ele só na ponta do trilho, no driver tem um conector, vai chegar a fiação nesse conector e toda a alimentação do sistema é através de barramento interno. Aí você vai fazer a configuração para fazer 1, 2, 3 ou 4 circuitos. Né? Mas a fiação chega só na ponta do trilho. É um facilitador, não precisa passar toda essa fiação no decorrer do trilho. Né? Então é um facilitador e aí vocês conseguem fazer a customização que vocês precisam. Aqui alguns projetos que a gente já elaborou, já foi criado e executado. Aqui a gente tem com 2 circuitos, né? Apenas liga e desliga. Onde vocês vão ver na foto da esquerda ele está com o spot, apenas o spot ligado diretamente para a parede. E no segundo já está a luz difusa. Vocês vão ver também no segundo ele tem parede e teto. Então a gente disponibiliza todas as conexões. Teto-parede, teto-teto, né? O L, o X, o T. Então tem muita opção de conexão para vocês variar o projeto. Né? No segundo a gente vê ali um teto-parede, né? Com 2 circuitos, difusa e spot, ligando separadamente. Já aqui no projeto da direita vocês vão ver que já é um ambiente bem mais amplo, né? Já uma metragem maior. Ali a gente vai ter difusa, pontual e o spot orientável. Né? Nesse projeto com certeza foi usado uma interface, ou a Flex4, ou a Flex Digital, que é a própria da Interlite. Né? Ali tem 3 circuitos, né? Então usado esses sistemas de automação e circuito separado. Né? Ele cria ali todo o ambiente, ele integra a luz direta, né, com a pontual, né, a pontual focando na obra de arte, numa textura, no tapete, para criar esse efeito de luz e sombra, né, que dá todo esse charme para o ambiente e a sofisticação. E no da esquerda, o projeto da esquerda, uma luz orientável, um spot orientável com um foco mais fechado. Né, aqui também na cozinha, fazendo um U, o da esquerda, né, num ripado de madeira, onde foi usado ali o spot orientável e luz difusa. Né, já num ângulo mais aberto, né, para criar o ambiente já também com as luzes difusas, fazer uma luz aberta. E no da direita já uma luz fechada em cima da mesa, né, para valorizar o ambiente e fazer luz e sombra. E finalizando a minha apresentação, né, eu acho que essa frase é emblemática para nós que trabalhamos. Uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre e uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. Uma frase de Oscar Niemeyer. Obrigado pela atenção de vocês.